Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e as sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta semana, as sessões do TSE vão começar amanhã, que nas sessões do TSE nós poderemos ter uma decisão no caso do processo de investigação judicial contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e a decisão do TSE pode ser pela decretação da inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. E aí, o PL, que é o partido do Bolsonaro, já aumenta o seu trabalho, tendo como certo que ele vai se tornar inelegível, já amplia o seu trabalho no sentido de popularizar ainda mais a imagem da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, segundo relata a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A coluna do Estadão destaca que 2 dias depois de o Tribunal Superior Eleitoral abrir o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL inelegível, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro será colocada na vitrine. No sábado, ela vai a Rondônia, um dos estados mais bolsonaristas do país, para empossar presidentes do PL Mulher estadual e municipais. Há muita expectativa no partido sobre o tom que adotará no discurso para ocupar o vácuo deixado pelo marido, com vistas às eleições de 2026. Ninguém no seu entorno acredita que ela use o espaço para ser porta-voz de Bolsonaro em relação às insatisfações com a Corte Eleitoral. A aposta é de que vá se expor para firmar sua imagem de liderança política. Michele tem aproveitado os atos para aprimorar o discurso. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê nela potencial para trazer mais gente para a sigla. No encontro mais recente em Mato Grosso, segundo a assessoria, quase 2.000 pessoas se filiaram ao partido. Bom, já está falando no plenário da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o senhor Silvinei Vasques. Ele é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e ele está na CPMI para esclarecer a decisão que tomou no dia da votação, no segundo turno da eleição presidencial, que ele mandou fiscalizar com rigor todos os ônibus que estavam trafegando naquele dia. A ideia, segundo os políticos, era para dificultar o acesso de eleitores do presidente Lula às urnas, exatamente porque a fiscalização, essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, foi feita em redutos eleitorais que no primeiro turno, os eleitores votaram maciçamente para presidente da República em Lula. Vamos ouvir um pouco do que ele está dizendo. Isso não é verdade. Não é verdade porque o Nordeste brasileiro é o local que nós temos 9 estados, 9 superintendências, temos a maior estrutura da PRF no Brasil, a maior quantidade de unidades da PRF. No estado do Nordeste também se encontra hoje lotado, há muito tempo, o maior efetivo da instituição. É no Nordeste brasileiro também que está a maior malha viária de rodovias federais do Brasil, está no Nordeste brasileiro.
O Nordeste brasileiro também, onde a gente tem a maior quantidade de acidentes com vítimas de todas as regiões do Brasil. É o Nordeste também que tem a segunda maior frota de ônibus do Brasil. Se a gente retirar a cidade de São Paulo da região Sudeste, o Nordeste é a região que tem a maior frota de ônibus ou vans do Brasil. O Nordeste também é onde, infelizmente, nas últimas 5 eleições, foram feitas a maior quantidade de prisões acerca de crimes eleitorais, nas 5 eleições. É no Nordeste também que a gente tem o maior registro de apreensão de arma de fogo, e devemos lembrar que na última eleição foi proibido, né, o trânsito e a aproximação de zonas eleitorais de pessoas armadas, mesmo aqueles que tinham porte. Então a PRF tinha também essa obrigação. E lembrar que as polícias ostensivas trabalham com georreferenciamento e estatística. Nós não somos uma polícia judiciária que tem algumas informações privilegiadas em razão da sua atividade. Então nós trabalhamos sempre em cima de georreferenciamento e em cima de estatística. O outro questionamento é que nós tínhamos uma fiscalização excessiva no Nordeste. Então, nós tivemos 694 pontos de fiscalização no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno da eleição, e o Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais se fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul, no Centro-Oeste, e o Nordeste, empatado com o Norte, ficou em 4ª posição. Nós tivemos, em média, 25 locais de fiscalização por estado no Nordeste no segundo turno. Falou-se também que se encaminhou ao Nordeste brasileiro a maior quantidade de recursos para a operação. Seria natural que lá se encaminhasse o maior, porque se tem o maior efetivo, é natural que em número absoluto, quando você bota um percentual, você vai ter uma quantidade maior de pessoas a convocar, de viaturas para utilizar, mas isso também não é verdade. O Nordeste ficou em 3º lugar na média nacional do repasse de recursos. Reitero que todos esses recursos estão dentro dos sistemas do governo federal, que podem ser auditados, e em sua maioria que está aqui são fontes abertas. Se falou também que a quantidade de veículos naquela região foi a mais fiscalizada. Também não é verdade. Nós tivemos, em média, no Nordeste, 26,5 veículos fiscalizados, ou de 26 a 27 veículos fiscalizados por ponto de fiscalização. Então, o Nordeste ficou em 4ª posição, juntamente com o Sul, 26 veículos fiscalizados por ponto. Depois se afirmou na imprensa também que a PRF descumpriu a decisão do TSE. E aí é importante a gente esclarecer tudo o que ocorreu, porque, infelizmente, uma pequena parte da mídia brasileira não difunde as informações por completo. Então, nós temos 2 situações. Temos uma ADPF, que de relatoria do ministro Barroso, que autorizou todas as frotas municipais ou a serviço dos municípios e também ônibus de concessionárias, ônibus da área escolar, da saúde, que fosse autorizado a fazer transporte de eleitores no dia da eleição. Depois, os interessados na DPF fizeram nova petição e o ministro Barroso estendeu a utilização desses bens públicos ou concessionários ou a serviço desse para extralimite municipal e extralimite estadual, ou seja, intermunicipal e interestadual. Na véspera da eleição, por volta de 23 horas do dia 29 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos encaminhou uma recomendação, vejam, às 23 horas do dia 29 de outubro, para que a gente efetivamente desse um cumprimento, né, daquela decisão anterior, agora com uma abrangência um pouco maior. Rapidamente, em apenas 2 horas, a gente já encaminhou isso, está aqui os documentos, todos encaminhados para todas as autoridades no Brasil, todas as superintendências em difusão, determinando o fiel cumprimento da decisão. Bom, nós estamos ouvindo aí o senhor Silvinei Vasques. Ele é ex-diretor-geral
da Polícia Rodoviária Federal e, como nós dissemos no início, e os nossos ouvintes já puderam constatar, ele é acusado e agora mesmo está se defendendo do fato de que a acusação era de que ele ordenou uma fiscalização rígida da Polícia Federal nos ônibus que estavam trafegando no dia da votação do segundo turno da eleição presidencial. E ele, então, está esclarecendo aí que realmente houve uma fiscalização em todo o território nacional, mas que no Nordeste, onde o Lula teve a sua maior votação, não foi o local mais fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal, até pelo fato de, segundo os números que ele apresentou, o Nordeste tem uma das frotas de transporte coletivo, uma das maiores do país. Bom, esse primeiro momento da fala dele é apenas para ele dar uns esclarecimentos gerais, mas ele vai imediatamente, após esses esclarecimentos, passar a responder indagações dos deputados e senadores. São 36 integrantes da CPMI, 16 deputados e 16 senadores. Nós vamos acompanhar e, quando ele começar a responder as primeiras indagações da relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, será a primeira pessoa a fazer perguntas ao senhor Silvinei Vasque, que é a senadora Elisiane Gama, nós voltaremos a este tema. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o marco legal das criptomoedas tem nova fiscalização com a supervisão do Banco Central. A partir de hoje, terça-feira, dia 20 de junho, o Banco Central terá o caminho livre para estabelecer as regras que podem fortalecer esse mercado, como a integração entre inovações do Pix, Open Finance, Real Digital e Smart Contracts, entre outras. Ministro do Superior Tribunal de Justiça destaca a importância de análises de ações de improbidade na Corte. A afirmação feita por Herman Benjamin em sua palestra no primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, promovido pelo STJ na semana passada, fez menção às críticas sobre como o tema foi tratado diante da promulgação da Emenda Constitucional 125 de 2022, que criou o filtro de relevância no Superior Tribunal de Justiça. O STF envia processo contra o ex-presidente Bolsonaro para a Justiça do Distrito Federal. Bolsonaro passou a responder às acusações no Supremo, mas o processo foi suspenso após ele assumir a presidência em 2019. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, o ministro Dias Toffoli determinou que o caso siga para a primeira instância da Justiça. O novo arcabouço fiscal pode ser votado pelo plenário do Senado na quarta-feira. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar ainda depende do aval da Comissão de Assuntos Econômicos, mas já foi incluído na pauta de sessão deliberativa de amanhã. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre regras urbanísticas. Uma nova versão de lei propõe expansão de eixos que recebem incentivos para verticalização e a mudança deve ser votada pela Câmara na sexta-feira. Com os destaques do Globo, temos que o ex-chefe da PRF, investigado por bloqueios em rodovias, começa a depor, como está em destaque no nosso programa hoje. Sobre ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, e militar envolvido em mensagens sobre golpe com Cid, são convocados por CPI. A data dos depoimentos ainda serão agendados. Também temos em destaque que Geraldo Alckmin diz que o prazo limite para desconto em carros populares não é uma decisão definitiva. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre kit robótica que segue na caixa em reduto de Arthur Lira, 1 ano e 3 meses após essa compra sob suspeita. Equipamento continua sem uso em União dos Palmares, em Alagoas. O presidente da Câmara nega essas irregularidades.
E também temos sobre o governo Lula que Marcos Uchoa vira face da comunicação de Lula e levanta a bola para o presidente. O ex-jornalista da TV Globo apresenta live do petista e se compara a um levantador no vôlei. Muito bem. O primeiro depoimento da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como já dissemos, é do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que nós já mostramos agora um pouco das suas primeiras manifestações. Ele é acusado de ter procurado obstruir o movimento de ônibus no dia da votação do segundo turno da eleição presidencial para dificultar a votação dos eleitores do presidente Lula. Ele começou a sua fala agora na CPI, como nós mostramos aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, justificando as ações da Polícia Federal naquele dia. A sessão da CPMI, começou com um pedido de 16 deputados e senadores, a metade da composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o pedido de afastamento do senador Marcos Duval, por conta da investigação que está sendo feita sobre o seu possível envolvimento em atos antidemocráticos com vistas a um golpe de Estado. Exatamente a razão da existência dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ontem, segunda-feira, a propósito, na sessão não deliberativa do Senado, o senador Marcos Duval falou sobre a busca e a apreensão que foi feita em seu gabinete no Senado, no apartamento funcional que ele ocupa em Brasília e em sua residência em Vitória, no dia do seu aniversário, quinta-feira da semana passada, que motivou, segundo ele, inclusive, que a sua mulher pedisse o divórcio por conta daquele ato. Vamos ouvir o que ele disse no Senado. Eu fiquei impressionado com tamanha aberração da omissão dos meus contatos alertando o ministro. Ou seja, quem nesse mundo, nesse planeta, que faz parte de uma organização criminosa, que estaria organizando um ato criminoso, iria um ministro do STF dizer que iria fazer um ato criminoso? Não faz sentido algum, gente? Absolutamente nenhum sentido. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo e o Judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente.
Bom, o senador Marcos Duval não concluiu dizendo se a mulher aceitou ou não as ponderações dele ou se continuou no desiderato de divorciar-se. A CPMI também, logo no início dos seus trabalhos, depois de alguns questionamentos, sempre há vários questionamentos, aprovou a convocação do general Gonçalves Dias, que foi o primeiro homem escolhido pelo presidente Lula para ser o chefe do seu GSI, que é a Guarda de Segurança Institucional da Presidência da República. O general G. Dias, como é chamado, foi aquele que as câmaras do Palácio do Planalto mostraram ele circulando no dia 8 de janeiro, em meio aos vândalos que quebravam, que depredavam a sede do governo federal. Então, o general foi convocado e vai prestar depoimento à CPMI. Ele é um dos que a oposição acusa de omissão. Ele, como chefe da Guarda de Segurança Institucional, do GSI, a segurança dos prédios e da família do presidente da República, ele tinha o dever de pedir mais segurança para acabar com aqueles atos de vandalismo. É um trunfo da oposição, uma vitória da oposição, a convocação desse general. Terminada a primeira parte da participação do senhor Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, nesta sessão de hoje da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Agora vai falar a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para fazer as primeiras indagações. O presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, está falando agora para passar a palavra à senadora Elisiane. Vamos ouvi-lo. A inscrição, primeiro, a fala primeiro dos titulares e depois dos suplentes. Com a palavra, a relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadores, senadoras, deputados, deputadas, senhor Silvinei. Presidente, eu inicio fazendo uma referência a uma fala, na verdade, a uma palavra de um famoso professor de Harvard, que ele traz o seguinte: hoje a democracia morre tijolo a tijolo. O ponto fundamental desta CPMI é fazer o levantamento do que levou aos atos do dia 8 de janeiro, onde o Brasil e o mundo inteiro acompanhou de forma estarrecida imagens que, num primeiro momento, se imaginou até que não fossem reais, dada a gravidade daquele momento. E aí, portanto, inicio dizendo que cada pequeno ato administrativo pretensamente revestido... A senadora Elisiane Gama começa a falar, mas está fazendo algumas digressões. Quando ela começar a fazer as indagações, nós voltamos a esse tema. É ainda a senadora Elisiane Gama que está falando para fazer as suas primeiras indagações ao primeiro depoente dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Vamos ouvi-la.
Cumprimentos por isso, somos os primeiros a saudar a instituição e a fazer o elogio público aos policiais rodoviários federais, que em sua quase totalidade são servidores honestos, íntegros e muito eficientes. Contudo, isso não autoriza a direção da entidade a promover desvio de função na finalidade constitucionalmente atribuída à instituição. Quero, inclusive, presidente, já no início desta fala, pontuar aqui algumas questões que julgo que são pertinentes. Quando o depoente, na sua fala inicial, faz referência, por exemplo, à apreensão de drogas, e ele citou que na região Nordeste foram os números, são números mais exorbitantes. Eu queria até que depois ele me trouxesse o dado, qual é a fonte que lhe assegura de fato esses números, porque a informação que eu tenho é a fonte do Ministério da Justiça, precisamente, nos traz exatamente um dado diferente, onde nós apontamos, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Amazonas e Acre. E aí, até a 10ª posição, são estados que não são da região Nordeste, que pontuam a maior apreensão, sobretudo, de cocaína. E aí, na sequência, já na 11ª posição, seguindo estados do Nordeste, exemplo de Sergipe, inclusive do estado do Maranhão. Seguindo, então, interessa-nos ainda saber da natureza das alterações ocorridas na Polícia Rodoviária Federal quanto às suas funções institucionais e à sua organização de fato, pois se espera que uma instituição constitucionalmente civil, como é da natureza de uma instituição policial não militar, sempre se porte como tal, sem nunca rumar à militarização ou a um nefasto alinhamento político-ideológico que demandaria tratamento substancialmente diverso. Do contrário, estaríamos diante de um perigosíssimo cenário de uma polícia fortemente armada que atende tão somente ao governante de plantão e não ao Estado brasileiro. De modo detalhado, espero que consigamos esclarecer aspectos específicos sobre compras de armamento, como os chamados caveirões, sobre a linha adotada em cursos de formação e treinamento, sobre a instituição de mecanismo de inteligência na Polícia Rodoviária Federal e sobre as atividades de investigação típicas e características da Polícia Federal, como Polícia Judiciária. Todos esses pilares da investigação servirão para afincar nossa estrutura, para chegarmos ao que consideramos o ápice do papel da Polícia Rodoviária Federal nos eventos preparatórios ao fatídico cenário do 8 de janeiro. A atuação da corporação no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e todos os aspectos, no mínimo curiosos, a eles atinentes. E clarificar em cada um desses processos o papel de cada um dos atores. Bom, o blog do Edson Silva vai continuar acompanhando os trabalhos desta comissão parlamentar mista de inquérito. Mas nós temos que agradecer a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva até aqui, prometendo estar de volta amanhã às 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!